Fala, geração Zapping! Bom, e no vídeo de hoje nós vamos ensinar como fazer gelo. Você vai precisar... Não. O tutorial de hoje é um tutorial, tá? Eu acho que é o nosso primeiro tutorial. Não, é o segundo do canal. Tem um a gente ensinando a fazer varinhas do Harry Potter. Ah, vai ali então e já assiste aqui na playlist. Tá em algum lugar aqui no canal, tá, gente? Já fica a dica. Mas o tutorial de hoje é para nós aprendermos a fazer podcast. Já ouviu falar sobre podcast? Então, o vídeo hoje é especial para você, tá? Assiste até o final, porque o professor, né, vai trazer dicas de como fazer o podcast, de editar, tudo mais. Dizer também o que é o podcast, enfim. Então, aguenta até o final, porque tem uma surpresa e, na verdade, tem um projeto novo surgindo a partir dos podcasts. Se você é novo no rolê, né, tá conhecendo agora o canal, já peço para se inscrever aqui, né, dar o seu like maroto, porque ajuda muito, né, e aí acompanhar, então, os nossos vídeos e tudo que a gente apronta aqui. Se você já conhece o canal, principalmente a minha gurizada e os meus alunos que estão aqui porque faz parte do projeto que a gente vai desenvolver a partir de agora, senta aí com o teu caderninho, com o teu bloquinho, porque eu vou passar algumas dicas de como tu pode fazer o teu próprio podcast. Para todo mundo, tem que ficar até o final do vídeo, porque vai ter uma hashtag, e aí eu vou saber, se tu comentar aí no finalzinho a hashtag, eu vou saber que então tu assistiu até o final. Ah, tá? Então tem que assistir até o final para ver então realmente qual que é a hashtag e colocar aí nos comentários. Vamos lá, então? Dicas de como fazer um podcast. Para você que não me conhece, eu sou o professor Pedro. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal, Prof. Pedro JB. Bora lá! Bom, então esse vídeo ele faz parte de um grande projeto que eu estou querendo desenvolver com os meus alunos, então por isso que muitos deles estão aqui acompanhando, é o Pod História, né? E é um projeto de podcast nas aulas de História. Esse projeto está sendo desenvolvido e idealizado por mim, né? Então eu sou o professor Pedro, e em parceria também com a professora do Espaço Maker, a professora Ana Paula Dobrotnik, certo? Então esse projeto está sendo em parceria. E a gurizada que está fazendo esse trabalho podem e devem, né, conversar com a professora Ana, porque ela também vai ajudar toda essa parte de vocês para ajudar a editar e a publicar, me enviar, na verdade, né? Então vai ser bem legal. Bom, mas antes de tudo, né, para a gente aprender a fazer os nossos podcasts, a gente tem que saber o que é um podcast. Embora, né, quem são os meus alunos, eu já estou mandando algumas semanas exemplos, vários exemplos de podcasts. Mas se você não sabe ainda o que é raro, né, porque eu, na minha idade, já mais ou menos sei o que é um podcast, imagina vocês que são realmente da geração Zapping, né, da geração da internet. Bom, mas então o que é um podcast, né? Podcast é um conteúdo em áudio disponibilizado por meio de um arquivo baixado ou streaming, transmissão ao vivo por meio da internet e que ele pode ser acessado a qualquer momento. O que é legal, né, é que tu pode baixar e tu pode ouvir enquanto tu tá lavando a louça ou inclusive quando tá andando de ônibus, tudo mais, né? Tu pode estar ali com um fonezinho e ouvindo diferentes, né, assuntos, porque existe podcast para tudo quanto é área. Eu, particularmente, né, gosto de alguns podcasts relacionados à história, tem de séries, né, de filmes, mundo nerd, de outras áreas também de estudos. Então, ele é uma ferramenta muito legal porque tu pode ouvir independente do que tu está fazendo e, ao mesmo tempo, tu está recebendo todas essas informações. Ele é como se fosse um programa de rádio sobre um assunto específico. A maior parte dos podcasts ele é gerado nesse formato, né, de discussão, de apresentação de um tema. Mas também tem muitos podcasts, como eu também já passei aqui, né, quem é meu aluno sabe, que eu passei um tempo atrás, do Detetive Baltazar, que é de dramatização. Então, eles fizeram toda uma narração, tem toda uma história por trás e pode também ser. Ele é um pouco mais complicado de fazer. O que eu sugiro é de nós fazermos o podcast mais nesse formato mesmo de programa de rádio ou como um programa de apresentação, tá? Que vocês vão apresentar o tema específico que a gente vai ver nas próximas semanas. E por que eu estou pensando no podcast, então, para a gente fazer os nossos trabalhos, né? Porque tu vai passar o conteúdo, né? Que então agora tu vai pesquisar especificamente e principalmente para quem tem vergonha, né? Mas se sente vergonha de ser filmado ou dificuldade com a edição dos vídeos, que é um pouquinho mais complicado realmente, o podcast ele é uma boa ferramenta, por isso que o professor está optando mesmo pela, então, a linguagem do podcast.
né? Nem todos têm essa habilidade, o professor mesmo fica com muita vergonha de, então, quando ele grava os vídeos, só que no podcast o legal é que, na verdade, só vai falar. Só que, ao mesmo tempo, ele é um pouco mais, e te exige um pouco mais de habilidade, porque aqui vocês estão vendo, né? Então, a imagem do professor, eu chamo mais atenção, tenho todos esses recursos aqui de visual, e no podcast já não tem. Tu vai ter que mesmo convencer a pessoa pela voz. Mas também é uma outra estratégia. E eu sei que vocês vão arrasar, gente. Tô botando fé nesse projeto. Tá, mas então como é que eu vou fazer, professor, o podcast, né? Depois eu vou passar ali todos os passos, tudo certinho. Preciso ter o domínio do conteúdo, mais os recursos para então eu gravar. Primeiro de tudo, né, um gravador. E a maior parte, né, tem nos próprios celulares. Não precisa, não tem o microfone, não tem todo o aparelho, não tem problema. O meu próprio podcast, que aí então vocês já vão ver ali no final, foi gravado todo no celular. E a maior parte dos celulares agora já tem esse recurso, né? Então tu pode utilizar o próprio microfone mesmo do celular. Esse, obviamente, tu tem microfone, tem outros aparelhos, aí claro, né? Aí cada um pode adaptar. E aí para editar é que vem o passo, né? Tem alguns programas que a gente pode utilizar e aí eu coloco aqui alguns para vocês. O Castbox, né? O Anchor, que é particularmente o que o professor utiliza até para publicar, que ele já também faz o link com o Spotify e tudo mais, então ele é bem legal, uma plataforma muito boa, e para o celular tu já pode gravar o teu podcast e já colocar as trilhas sonoras, os efeitos e tudo mais. Ele é um programa muito legal, tá, gente? Eu só não estou editando o meu podcast pelo Anchor porque eu já tenho um aplicativo, na verdade eu tenho o editor, né, que eu faço aqui os vídeos, então eu já eu utilizo por ali que eu acho mais fácil, tá? Mas o Anchor ajuda muito e dá para tu baixar no celular, no próprio computador mesmo e tu fazer todo o trabalho do podcast. Ele é completinho, tá, gente? A minha indicação realmente é esse Anchor. Aí o Spotify, podcasts, né, acho que é mais para os iPhones, enfim, o SoundCloud, e aí não tá aqui, tá? Mas tem o Audacity, tá? Só que esse eu até baixei, só que eu não realmente domino a ferramenta, tá? Ele é bem também tranquilo, só que como eu já entendo mesmo esse meu programa de edição, eu preferi mesmo fazer pelo Filmora, que é o próprio programa que eu já faço a edição de vídeos. Mas aí tu pode pesquisar certinho e fazer então o teu podcast no aplicativo que tu se familiarizar melhor e que tu realmente achar mais tranquilo, tá? Professor, eu não domino essa ferramenta. Professor, eu não consigo. Beleza, tá? Como no podcast eu já coloquei, vocês vão poder fazer só a apresentação mesmo, gravar o áudio, tá? Porque então no teu celular já tem o microfone, então tu pode só gravar mesmo a apresentação. Claro que se tu tem mesmo esse recurso, né, e aí tu vai atrás de colocar trilha sonora, os efeitos e tudo mais, isso é que vai realmente deixar o teu podcast show, tá? Mas se realmente então tu não tem o domínio e não vai conseguir fazer toda essa edição, então tu pode mesmo também gravar só o áudio mesmo e me enviar, tá? Mas para quem está me assistindo e realmente quer investir nessa parte do podcast, aqui são alguns dos aplicativos, né? E como eu falei, tem outros, né, que tu pode utilizar para ir editando e colocando a trilha sonora, os efeitos sonoros e tudo mais. O Anchor, tá, gente? Particularmente é o que eu recomendo porque é o que eu estou utilizando para subir o meu podcast e também eu já vi que ele é bem mesmo funcional. Tu consegue mesmo, os leigos como eu consigo fazer, tá bom? Minha dica. As estruturas de um podcast, né? Agora sim, então como que beleza, já tem ali as ferramentas, mas para eu gravar em si, né? Não é tão fácil, gente, não é só tu ligar o microfone ali, não. Antes de tu fazer esse processo, tu tem que ter toda a tua preparação. Então, para quem está iniciando e pretende se tornar um podcaster, né? Ou mesmo que não seja a tua intenção, mas mais para fazer aqui o projeto do professor, vale seguir algumas dicas, tá? Primeira delas, não precisa seguir minuciosamente, tá? Um roteiro, mas é mais fácil gravar quando seguimos uma estrutura mínima. O podcast, que então não sei se vocês estão ouvindo aqui depois de ter ouvido o podcast ou antes, enfim, mas o podcast que eu gravei, né, o episódio piloto, tem um roteiro realmente, porque senão tu se perde, senão tu fica enrolando e também quem tá te ouvindo percebe quando tu tá enrolando. Gente, é que nem quando vocês estão apresentando os trabalhos de vocês, né? E nós hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi uma guerra que aconteceu depois da Primeira. Todo mundo percebe que tu tá enrolando porque tu não tem domínio do conteúdo, né? E quando tu não tem um roteiro, também tu não sabe onde tu vai chegar. Então a minha dica também é fazer um roteirinho para depois tu ir
gravar, tá? Tu vai perceber que tu vai sair muito mais tranquilo. Estruturar o conteúdo é a chave para capturar a atenção do seu podcast. A estrutura é um guia para a mente criativa. E outro detalhe, gente, de capturar a atenção, tá? Porque isso realmente, se tu não capta a atenção de quem está te ouvindo, como eu falei aqui, tá? No vídeo tu tem esses recursos visuais, tudo mais. No podcast não, então tu tem que estar atraindo mesmo a pessoa pela fala, né? Pela tua comunicação, pelos efeitos sonoros, se tu for colocar tudo mais. Então tu tem que realmente caprichar nessa tua comunicação para atrair a atenção de quem está te ouvindo, certo? E como eu coloquei no podcast, eu vou ser o primeiro ouvinte que vocês vão ter que me cativar, então tem que caprichar. As estruturas de um podcast. Como todo trabalho, né? Eu tenho a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, tu vai convencer realmente quem está te ouvindo por que eu vou ter que parar 45 minutos, por que eu tenho que parar 1 hora, né, da minha vida para te ouvir. Então, na introdução, tu já vai colocar ali bem claro o que tu pretende com aquele teu podcast. No caso dos meus alunos, tem o tema como história, né? Então, tu vai ter que me convencer o porquê que eu tenho que te ouvir a tua apresentação de história. Nada de enrolação. Seja rápido para dizer o que tem de bom no teu podcast. Apresente no início qual que é a temática, o assunto, se ele vai ser sério ou engraçado. A maior parte, né, dos que vão me apresentar é sério. Tem alguns temas, 6º ano, 7º ano, que aí vai ser um pouquinho mais tranquilo, pode ser temático. Mas o 9º ano, por exemplo, vai falar de Segunda Guerra Mundial. Então, tu pode até colocar algumas coisas para amenizar tudo, só que realmente eu tenho que cuidar com o tom que eu vou falar no meu podcast. Terá entrevistados? Qual que é a história que tu vai contar, especificamente? Tu pode usar elementos para auxiliar como trilha sonora, efeitos. Quem ouviu já o meu podcast viu que eu coloquei um pouquinho lá de suspense. O importante é que tu mostrar o clima qual vai ser do teu podcast, certo? Por que esse podcast é interessante? Tu tem que realmente vender o teu peixe. Ó, não, fica até o final, como eu coloquei, né? Eu deixei a minha atração principal, que era a participação especial desses meus convidados do podcast, no final, porque aí então tu fica, não, tá, eu quero saber aqui quem são esses primeiros convidados. E aí eu fico até o final. Então tenta também deixar o teu podcast interessante. É preciso mostrar a relevância do seu entrevistado para o tema escolhido, enfatizar os principais pontos do assunto abordado. Essa é a hora, então, de tu conquistar a audiência, né? E aí aqui no caso de quem vai colocar um convidado, um convidado que esteja a ver, ou que tenha a ver com o tema do teu podcast em si, certo? Agora o desenvolvimento realmente, né? O teu podcast em si, o tema que tu vai desenvolver então no teu podcast. Na introdução, se tu prometeu, agora é a hora de tu cumprir e entregar, né, o melhor episódio para o seu ouvinte. E para isso a gente vai dividir a conversa em atos. Apresentar os personagens, se tiver, e dar início à trama. Aqui é mais no sentido de quem vai fazer o podcast, né, naquele formato que eu mostrei de dramatização e tudo mais. Ele é mais complicado para editar e tudo mais, mas se tu domina, pode ser também. E aí, então, no desenvolvimento, tu já vai apresentando os personagens. Lembrando que quando tu está apresentando os personagens, nós não estamos vendo, então tu tem que descrever mesmo, né? Então, era um senhor alto e ele falava grosso, e tu vai ter que descrever para nós imaginarmos então esses personagens, tá? Outra dica. É preciso começar a aprofundar o assunto do episódio, definir os primeiros conceitos, fazer as primeiras perguntas ao entrevistado, se tiver, né? Apresente um contexto geral do tema. Deve ser construído de maneira que mantenha o interesse da audiência e prepare o terreno para o final, como eu coloquei ali, tá? Então, no podcast do professor, eu fiquei até o final tentando prender a tua atenção. E isso também realmente pode desenvolver no teu podcast. Não é tarefa fácil. Aqui é a hora de aprofundar no assunto, trazer à tona os principais fatos. No caso de vocês, de história. E para o final, todos os conflitos mostrados na história devem alcançar um desfecho. Tu tem que chegar até a parte da conclusão. Para o podcast, é a hora de tu concluir e deixar claro a posição de todos sobre o tema. E retomar qualquer posição que ficou em aberto. Conclusão. É o momento, então, que tu vai finalizar realmente o teu raciocínio e o teu podcast. Faça uma análise de como que o conteúdo do episódio pode impactar o ouvinte, né? Se tem convidado, conte para a audiência a melhor forma de encontrá-lo. Então, aí já pode divulgar o e-mail, o site, as redes sociais.
você criou uma relação com o teu ouvinte, né? Então, por isso, tu pode também pedir para que ele faça uma ação. Mandar mensagem, comentários, como eu peço para vocês, né? Fica até o final, então, para tu escrever a hashtag, porque tudo isso eu quero continuar o papo com vocês. Aqui só eu estou falando. E depois a parte de interação vem nessa parte mesmo de chamar a interatividade. Pode ser assinar o podcast, visitar o site, comentar nas redes sociais, enviar um e-mail, etc. Não perca essa oportunidade, porque então é ali que tu vai criando o teu vínculo. Dê um gostinho de que vem por aí. Cria uma expectativa. Se você estiver pensando num próximo episódio, aqui a proposta é de vocês fazerem um episódio sobre a história, né? Sobre os conteúdos que o professor vai passar para vocês. Mas se tu já tem essa pretensão, então sempre mesmo, ó, no próximo episódio, não perca porque vai ter mais sobre... Então, tu já deixando uma deixa para o próximo episódio, né? Comente sobre o assunto ou o convidado do próximo programa. Só não vale ficar enrolando ou prometer e tu não vai cumprir, né? Se tu não tem essa pretensão, então não vai dizer, no próximo episódio, porque não vai ter o próximo episódio. Agora, se tu realmente pensa num projeto a longo prazo, tu tem que dizer e cumprir. Para finalizar, tá? Essa é uma estrutura simples que pode ajudar quem está começando, né? O professor, ele confessa que ele está começando e está muito empolgado, gente. Eu estou gostando de todo esse universo que eu desconhecia. E eu espero que vocês embarquem junto com o professor. Quanto mais você entendê-la, mais ficará livre para alterar e adaptar conforme seu estilo de comunicação. Tu vai amadurecendo ao longo dos episódios também, né? O que não pode é ligar o microfone sem planejamento, sem ter estudado, sem ter lido antes o conteúdo, tá? Porque isso vai ficar notório, gente, que tu não domina o assunto. Então, primeira coisa, antes de vocês começarem a gravar os podcasts de vocês, é ler. Depois ler e ler mais um pouco, tá? Faz as tuas anotações no caderninho, faz o teu roteirinho para então tu começar a gravar e aí mexer com a edição e tudo mais. Por isso que eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem todo esse trabalho, porque realmente demanda tempo, ok? Sem planejamento, na esperança de que no fim sairá um episódio perfeito, né? Um ótimo episódio. Não sai. O professor mesmo, por mais que ele já tenha estudado e tudo mais, ele ficou travado no primeiro momento que ele liga, né? Quando tu liga o botão de gravar, vem um branco. Então, assim, quanto mais preparado tu estiver, melhor vai ser a tua comunicação e vai ser mais tranquilo, vai ser fluente mesmo, uma conversa, um bate-papo, ok? Agora é com vocês. Vamos tentar? Eu tenho certeza que vocês vão realmente arrebentar, tá? Já deixo aqui meus abraços virtuais para todos que estão embarcando comigo nesse projeto. A professora Ana também está junto com o professor fazendo toda essa assessoria e vai ajudar muito vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com ela, entre em contato com o professor. Se você que na verdade só está aqui porque quer saber mais dicas do podcast, pode me mandar mensagem também, tá? Aqui na descrição já vai ter ali todas as minhas redes sociais e aí vocês podem então mandar mensagem em todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o podcast. Esse material, gente, então vamos falar de podcast, ele foi adaptado, tá? E aí também já fica a minha indicação no Instagram da Professora Fora da Caixa. Ela tem um Instagram, ela é aqui de Joinville também, ela dá várias dicas para tu utilizar, então, recursos midiáticos, né, digitais. Então segue ela também no Instagram, tá? Todo esse material foi adaptado a partir do que ela já colocou sobre podcasts, ok? Não vai embora, porque aí agora vem a hashtag. Agora eu vou saber se você ficou até o finalzinho mesmo, tá? Porque tinha que ter assistido até o final para então agora tu colocar. E, na verdade, essa hashtag tem tudo a ver porque agora eu estou lançando oficialmente... gente, eu estou muito empolgado. Espero que vocês se empolguem junto com o professor. Está agora aberto oficialmente, está inaugurado o podcast do professor, tá? Pod História. Então, tu já coloca aí nos comentários, hashtag Pod História. Oficialmente a gente abrindo, então, esse novo canal de comunicação. O canal aqui continua, tá? Então, a gente vai estar trabalhando paralelo aqui no YouTube e também nos podcasts, né? Como eu falei, eu hospedo lá no Anchor, tá? E ele já não sei como falo, gente, mas ele já coloca simultaneamente no próprio Spotify. Então, tu já vai lá no Spotify, já me segue, tá? Já vai acompanhando. Espero que vocês curtam. Já me manda mensagem o que tu achou desse primeiro episódio piloto, né? Eu tô aprendendo ainda, gente. Então, estamos todos nesse barco, tá? Por isso que eu fiz questão de fazer esse primeiro episódio para vocês verem. Pô, se o professor dá conta,
luta, né? E o professor que tem toda essa dificuldade, muito mais do que vocês, para mexer com esse meio digital, imaginam vocês, tá? Então não tem desculpa. Essa realmente é a minha intenção. Se eu, né, velhinho, já consigo fazer um podcast, imagina vocês vão tirar de letra, tá, gente? Capricha. Então, ó, já escreve aí no comentário. Pod História, e também já vai lá para o Spotify se tu ainda não ouviu, então já ouve o primeiro episódio piloto, que também traz dicas, na verdade eu adaptei aqui agora para o vídeo, tá? Mas são dicas de como tu fazer os teus podcasts. Gente, eu tenho alguns amigos que são feras, são profissionais, tá? Eu sou amador, como eu tenho colocado aqui. Esse é um projeto didático, né, que eu tô querendo fazer com a minha gurizada. São dicas que realmente me ajudaram, que eu fui atrás, li e tudo mais, mas claro que eu não sou especialista da área, o meu podcast não é profissional, tá? Então, a minha dica realmente, além de todas essas que eu passei aqui para vocês hoje no vídeo, é de também ouvirem muitos podcasts, porque isso tu vai vendo mais ou menos, eu gosto mais desse formato, a forma como o outro comunica e tudo mais, e tu vai criando a tua própria identidade. Eu acredito muito nisso, tá? De tu criar a tua própria identidade do teu próprio podcast, porque isso vai te trazer autenticidade, tu vai ser autêntico no teu material. Então, aqui são dicas de coisas que me ajudaram, e aí agora eu tô tentando repassar para vocês. Eu espero que realmente tenha sido válido, e vocês então já coloquem aqui nos comentários se curtiram as dicas, se tu já gravou podcast ou tu vai gravar, tá? E, claro, né, hashtag #podhistória. Gente, o vídeo é isso, eu espero que vocês tenham curtido tanto e estejam tão empolgados como eu estou com esse novo projeto, tá bom? Já peço para, então, mais uma vez, né, dar o like, se inscrever, né, ativar o sininho das notificações, porque aí tu vai acompanhar, então, todos os que a gente está aprontando, mesmo no ensino não presencial, certo? Agradeço mais uma vez por todos que estão acompanhando, divulgando. Também já pode mandar, tá? O podcast, esse vídeo aqui também, compartilhar para todo mundo que gosta dessa ferramenta e que também gosta de história, tá? Nos próximos episódios eu tô com a ideia mesmo de a gente trazer, então, discussões específicas de história. E, como eu coloquei também, né, a galerinha que agora vai fazer os seus podcasts, a ideia é de eu publicar os podcasts que eles, então, vão fazer, e aí a gente colocar o Pod História pra bombar, certo? Gente, agradecer de coração, tá? Beijo grande do Pô Fechou, e a gente se vê nas próximas aventuras de história. Até mais. Tchau, tchau. Beijo grande do Pô Fechou.